Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa palestra. Hoje aqui a gente vai estar conversando um pouco sobre conhecimentos externos da vida, que vamos auxiliar na construção das nossas atividades acadêmicas, enfim, de nossas atividades de trabalho. Meu nome é Samir, e hoje eu estou aqui juntamente com João Vitor e Arturo. Se apresentei, pessoal. Você pode apresentar-se, por favor? Bom, João Vitor, ele é brasileiro, está aqui, trabalhou comigo, eu conheci ele na universidade, na UFRN. Vou deixar que ele se apresente um pouquinho aí, contar um pouco da sua história, de onde ele veio, quem ele é, o que é que faz da vida. E aí, pessoal, meu nome é, como já foi, João Vitor. A minha história é bem longa, assim, até chegar na área de jogos, mas eu vou dar uma resumida grande. Eu comecei, minha carreira profissional, em geral, foi testando várias coisas diferentes. Eu já testei química, licenciatura. Eu já trabalhei algumas vezes junto com minha mãe, que também é química, numa época que eu trabalhei realmente tratando água, essas coisas assim. Depois ainda testei ser professor de química no ensino médio. Também fui designer, trabalhei com Photoshop, fazendo banner, fazendo imagem de outdoor. E depois, nesse meio tempo, foi onde eu descobri programação. Até então, não sabia nem o que era programar, nem sabia mesmo o que era programar. E quando eu descobri o que era programação, me apaixonei e descobri também que eu podia fazer jogos. Então, foi uma coisa surreal para mim, foi eufórico. Teve um professor que foi muito... que mudou toda a minha vida, que foi quem mostrou o caminho para eu fazer, para eu ir para a TI, e me formei lá. Desde então, eu consegui emprego na Manifestation. Comecei a trabalhar na Manifestation, uma empresa muito boa, de Recife, com várias outras empresas relacionadas muito, muito grandes e muito boas. E hoje eu estou na BBTV, que é uma empresa canadense, que ela trabalha com YouTubers e áreas de entretenimento no geral. E hoje a gente faz jogos com parceria com eles. Eu estou trabalhando no projeto, em um desses projetos que ainda vai ser lançado. Aí pode falar. Show de bola. Muito legal, João. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. E da mesma forma, Arturo, ele é um mexicano que está aqui. Ele não fala português, então vou estar intermediando aqui. A gente vai estar hora falando em espanhol, hora vai estar falando em inglês, hora vai estar falando em português. Mas o importante aqui é que a gente vai estar sempre traduzindo e transmitindo para vocês todo o conhecimento, tudo o que a gente puder aqui para auxiliar vocês. Arturo, se pode apresentar-se, por favor? Claro que sí. Si puede presentarse en español o en inglés, no pasa nada. ¿Sí? Ok. Tudo bem? Eu sou contento por estar aqui com você hoje. I'm Arturo Sesma. I'm from Mexico. I'm engineer of telecommunication. I'm studying for 6 years network engineer, router switches, But one day I discovered the programação. Así como yo también me apasioné mucho por la programación y ahora trabajo en una desarrolladora de software que se llama Deadline. Actually, I work in Deadline. It's a startup of software, and I am a backend web developer. Actually, I have 6 months desarrollando, developed backend, and 1 month with frontend, and that's all. This is me. Bom, Arturo, ele é mexicano, ele falou que trabalha aqui numa empresa chamada Deadline, e é uma startup que desenvolve softwares, e hoje, atualmente, ele trabalha tanto com back-end, fazendo 6 meses, mais ou menos, que trabalha com back-end, e 1 mês trabalhando com front-end. E, bom, front-end é a parte visual do site, né, aquilo que você está vendo, e o back-end é a parte mais mecânica do site, a parte inteligente.
A gente não vai se aprofundar muito nesses temas Não técnicos, fala assim, já que a não, gente que está você falando... diminui a galera do ambiente. É verdade, o pessoal vai pegar no meu pé depois. É, Mas a gente não vai se aprofundar muito nesses temas técnicos, mas aí a gente vai estar aqui mais falando sobre conhecimentos externos mesmo que auxiliaram. Arturo também, ele trabalha com uma organização chamada IPO, que foi onde eu pude conhecê-lo, que é uma empresa, uma ONG, que trabalha ensinando idiomas para várias pessoas em vários locais do mundo. México, Japão, Coreia do Sul e vários outros países também, o que ajuda bastante, assim, a gente poder se conectar um com os outros, né, que a linguagem é o meio de comunicação, né, principalmente em inglês, hoje em dia, que unifica o mundo e que permite que a gente esteja aqui fazendo esse intercâmbio cultural maravilhoso. Arturo, si quieres hablar un poco de IPO, como Kabantade. Claro, claro. IPO es una organización de origen japonés en la que, en resumen, nos reunimos muchas personas de diferentes países donde la barrera del lenguaje no importa. Aquí nos reunimos y nos hablamos con el corazón. Esto nos permite formar relaciones bastante humanas con otras personas. Nos permitimos explorar el lenguaje de múltiples formas. Y así es como, por ejemplo, Samir y yo nos terminamos conociendo, como menciona. Sí. ¿Verdad? Sí, verdade. Bueno, que chido. Bom, Arturo falou que IPO é uma organização que, independente de qualquer barreira linguística, une as pessoas para que a gente possa ter esse aprendizado. Foi muito interessante, no início de 2020, eu fui para o México e pude conhecer Arturo lá, e lá eles têm uma metodologia de ensinar a linguagem muito interessante, que é ir simulando como os bebês aprendem a falar. Então, o pessoal vai e bota várias músicas e várias coisas que fazem como se fosse uma simulação do ambiente que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Então, o bebê está parado no canto dele, escutando várias pessoas falando o tempo todo, ele vai assimilando o idioma a partir de observação e compreensão. Isso é muito interessante. E foi assim, lá no México, que eu pude conhecer Arthur e o trabalho dele, que realmente é uma coisa de se dar os parabéns, né? Assim, uma maneira muito diferente que a gente quase não vê, que a gente pode conhecer outros idiomas e outras culturas. Muito legal. Bom, pessoal, o primeiro tema que eu queria trazer para a mesa é a respeito de networking. O que é que vocês compreendem por networking? Como é que vocês veem que isso funciona no mundo? E, enfim, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Vou estar complementando também com o meu ponto de vista. Arturo, nosotros vamos a hablar ahora a despecho de network, ¿sí? Como que tú ves, que como ves que es network, que acredita que es bueno, que es malo, bueno, todas essas coisas. E, João, quiser começar aí? Network é tipo, todo mundo fala que é muito importante, todo mundo sempre fala, mas sempre é uma coisa muito, sempre senti isso como algo muito abstrato. Eu nunca entendia como é que eu iria formar network, né? Ninguém chegou para mim e disse, João, é assim que faz um network. Mas onde eu estou hoje é por causa do network. Depois que você começa a ser movido pelo network, você começa a entender de fato o que é isso. E basicamente, assim, a grosso modo, você conhecer pessoas que vai gostar de você, basicamente, assim. Foi isso que eu senti. E você ser aberto também a você gostar de outras pessoas, porque, tipo, você começa também a ter suas relevâncias, e isso é poder ajudar outras pessoas. Por exemplo, a pessoa mais importante que foi para mim foi Ricardo Mágico, é assim que ele é chamado, do Pulga, é uma empresa lá de Recife, que ele mal sabe que ele mudou minha vida na área de profissional, porque ele simplesmente foi uma pessoa que me deu uma oportunidade de fazer um teste para a empresa dele. Ele gostou do teste, conversamos, ele tentou ver se encontrava algum lugar na empresa que ele trabalha, da empresa dele, e não tinha vaga, infelizmente. E ele que passou meu contato para a Manifesto. E da Manifesto que eu cresci absurdamente, onde eu aprendi muito de fato, que é ser um programador de jogos e tudo mais. E assim que vai criando contatos, por exemplo, Samir
é um contato para mim, assim como também como eu sou um contato para Samir, porque a gente, além de já ter trabalhado muitos projetos juntos, a gente gosta de trabalhar junto. A gente tem um nível de intimidade boa também, tipo, a gente é amigo. E a BBTV, por exemplo, hoje foi uma pessoa que eu participei de uma Game Jam junto, e ele gostou de trabalhar comigo. Ele simplesmente falou assim para mim: João, gostei muito de trabalhar com você. Você está afim de trabalhar aqui não? Porque a gente está querendo criar uma equipe onde a gente gosta do perfil das pessoas que estão aqui trabalhando. E foi, tipo, surreal essas coisas acontecerem. Como a network é importante para o caminho, porque, de fato, é onde você vai, como é que eu posso dizer? Vai entrando, as coisas vão funcionando, as pessoas vão abrindo esses caminhos para você, sabe? Essa é a sensação que eu tenho do que é uma network. E é interessante que muita gente acaba misturando network com interesse, né? Assim, você ser interessado ou ser interesseiro em alguma coisa. Mas eu me lembro muito que quando tu estava contando a tua história antes de entrar no Manifesto, você passou um ano praticamente lá em Recife, batendo de porta em porta, conhecendo pessoas, mostrando o seu serviço, que na verdade você estava simplesmente se expondo, se vendendo, né? Mostrando quem era você, se apresentando para o mercado de trabalho, mas de uma maneira que não fosse agressiva, de uma maneira assim, de se apresentar como algum profissional dentro da área. E eu acho muito interessante, né? Porque assim, como você conheceu, como é o nome, o Mágico que você falou? Isso, Ricardo Mágico. Ricardo Mágico, que na verdade o network ele vem de um interesse mútuo, né? Tanto você tinha um interesse em trabalhar e apresentar seu trabalho e adentrar no mercado de trabalho, mas ele também tinha o interesse de captar potencial e de fazer com que de ver pessoas com potencial e jogar elas para cima, para que ele mesmo pudesse ser beneficiado disso, né? Afinal, a partir do momento que ele encontra diamantes brutos, e, enfim, pessoas com grande potencial, tanto ele se beneficia, quanto a pessoa se beneficia também. Exato. E, tipo, é por aí mesmo. Tipo, a sensação é essa, que você, no fundo, o que todo mundo quer é se juntar com pessoas boas e pessoas confortáveis de trabalhar. Então, naturalmente, se você conhece pessoas que você vai sentir essa afinidade, você quer elas junto de você. Tipo, porque não existe possibilidade da gente... Não só isso, se você não tiver como, você vai querer dar oportunidade. E essa é a melhor parte. Tipo, já teve oportunidades, tem pessoas de Natal mesmo que estão trabalhando na Manifesto, que já estão que estão crescendo também profissionalmente, são excelentes, que partiu de mim, por exemplo. Eu liguei para o cara mesmo e disse: eu queria muito que você trabalhasse comigo, e tá afim? Aí ele, massa. E basicamente, para vocês terem noção como foi esse link, ele é uma pessoa que eu admirava muito já na UFRN, ele estudava comigo. E o que fez a diferença para eu sentir que ele era uma pessoa boa de trabalhar foi num evento de fazer jogo em um final de semana, que a gente chama Game Jam. É um evento para fazer um jogo completo num final de semana. E eu estava lá programando, e do nada ele veio, sentou do meu lado e perguntou: e aí, como é que tá o projeto? Eu disse: pô, tá rolando, tá indo. E ele chegou e falou: dava para você fazer isso de diferente. Ajuda muito. Eu aprendi ontem, tipo, essa mecânica nova dessa linguagem que você está usando. E esse tipo de atitude, essa atenção, essa, vamos dizer assim, humildade, me chamou muita atenção, a ponto de eu dizer: pô, esse cara é massa, eu queria trabalhar mais com ele. E fora que ele é muito capaz, eu já conhecia, tipo, as capacidades dele. E de fato, quando ele entrou na Manifesto, ele foi um cara que mudou para melhor todo o projeto que a gente estava trabalhando, que era um projeto muito complexo, muito trabalhoso. Então, acho que Arturo caiu por algum motivo. Ele caiu aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele rapidinho. Certo. Mas, de fato, realmente é muito interessante a gente poder ver, tipo, pessoas que a gente conhece no dia a dia, né? Que a gente está simplesmente em eventos aleatórios, que não tem nada a ver diretamente com o nosso trabalho, mas que em dados momentos a gente enxerga características, enxerga qualidades que podem auxiliar em outros pontos da nossa vida e, consequentemente, outros pontos podem se encaixar com o trabalho também, né? Exato. Eu lembro que estava falando que a gente se conheceu basicamente na UFRN, você era monitor... Arthur voltou, consegui voltar. Voltou.
você era monitor de uma atividade lá de jogos, em que o pessoal estava simplesmente treinando e desenvolvendo jogos, né, habilidades de jogos, mas basicamente, na prática, os exercícios eram jogar vários jogos exaustivamente para que a gente pudesse compreender mecânicas internas dos jogos. Qualquer pessoa que não tivesse muita compreensão ia passar na lateral e ia ver um pessoal jogando. E eu olhei assim e disse, rapaz, vou dar uma olhada lá, eu vou conversar com os meninos e ver o que está acontecendo por ali. E dali, de algo totalmente despretensioso e de algo totalmente assim, que estava buscando mais um momento de lazer e diversão, a gente começou a conversar e criou uma conexão ali, onde a gente percebeu que existia a possibilidade de ter uma troca mútua, uma ajuda mútua, tanto de trabalho, de vários outros projetos, e que está durando bastante até. Estamos aí para a vida toda. Por mim, sim. Arturo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Tranquilo? Sí, me falló la conexión. Corrí. ¿Estás más bonito ahora? ¿Estás más guapo ahora? Con la nueva conexión. Bueno. ¿Y tú, amigo, qué ves al respecto de Network? Experiencia de vida al respecto de Network. Órale, networking. Pues yo creo que es vital, ¿no? Es vital. Como humanos por naturaleza somos sociables. Nos gusta relacionarnos, hacer amigos y a la par la sociedad nos indica que debemos hacer algo, ¿no? Para crecer profesionalmente. Entonces, pienso que el networking es la perfecta ligadura entre ser sociable y también pues crecer profesionalmente, ¿no? Por ahí, como yo decía, es un ganar-ganar. Puede ser que yo te ayudo a ti ahora y a lo mejor en el futuro tú me ayudas a mí. O tengo una idea, pero solo no podemos. Entonces, tengo una idea, quiero desarrollar algo. ¿Te interesa? Tú puedes, yo no puedo, pero un amigo, un tercero también le entra, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no conocía directamente a ese amigo, se me podría perder con eso. Es muy interesante lo que dices al respecto de otras personas. De nosotros conocemos personas que pueden conectarnos a outros. Então, Arthur estava falando a respeito de que o network ele é uma relação de ganha-ganha, né? E tanto a gente pode ter projetos em que os dois vão se beneficiar mutuamente do trabalho juntos, né? E aí ele falou algo muito interessante que é a respeito de que nós conhecemos pessoas que podem nos conectar. Arturo, ¿estás bien aí? Tranquilo? Creio que caiu aí novamente. Conexão no México está um pouco distante aqui, a distância está atrapalhando. Outro ponto que ele falou que é isso daí, como você falou, cai bem naquele exemplo que eu falei do mágico, que ele simplesmente foi ele que me conectou a Túlio, que é o dono da Manifesto. Não necessariamente seu contato do network é ele diretamente que vai lhe fazer essa mudança, mas ele pode ser a pessoa que vai lhe contactar uma terceira que vai fazer isso funcionar bem. Isso realmente é bem interessante. Como funciona e como é quase que um organismo vivo isso, entendeu? Tipo, a sensação que dá de network como eu disse, a sensação que eu tenho de network é algo muito abstrato, muito diferente. Não sei como eu acredito que é como se fosse o sentimento que eu tenho é como se fosse um sentimento de que todo mundo tem algo a oferecer e a gente tem prazer na evolução. Então, eu tenho prazer em ver você crescendo, você evoluindo, e eu vou dar as minhas energias e os meus pontos positivos para ver os seus pontos positivos evoluírem, e por consequência, os meus pontos positivos vão evoluir também. É realmente um organismo vivo, como você bem falou. A gente vai se conectando com pessoas externas e pessoas que a gente conhece vão conectando a gente a outras e outras pessoas, e cada vez mais a gente vai conectando e todo mundo vai crescendo, trazendo oportunidades. E Arturo, ¿estás tranquilo? ¿La internet, la conexión? Vale. Vivo. Amigo. Bueno, si quieres continuar, estaba lo raciocinio. Ok. Pues en esencia es eso. Creo que el networking nos permite relacionarnos para crecer como personas, como en términos profesionales.
A lo mejor yo me dedico a la programación, pero por acá alguien se dedica a la administración y yo no sé administración, él no sabe programación, punga, como Goku y Vegeta, ¿no? Nos sumamos. Vale. Así. Muy bien. ¿Cómo crees que otros conocimientos ayudan con los network? Como por ejemplo, tú ahora conoces otros idiomas, yo soy brasileño y hablo español. ¿Cómo crees que estos conocimientos que no son directamente relacionados a tu trabajo ayudan con esas conexiones? Creo que esto es un gran ejemplo porque yo no falo portugués, pero tú falas español, entonces por ti Sí, estoy aquí, ¿no? sí, Entonces, y a lo mejor esto puede que en algún futuro los tres nos juntemos para desarrollar algo. Ahora tengo a Joao, que ahora tengo un nuevo amigo, entonces es otra más del networking, ¿no? Y en cuanto a los idiomas, pues a lo mejor me, me pueden ayudar a mí a crecer en el portugués, yo puedo ayudarlos a crecer en español y a lo mejor después podemos tener más networking con gente de México, con gente de Brasil. sí. ¿Y ya me volví a ir o sigo? Que chido. No. Bom, Arthur estava falando que basicamente esses outros conhecimentos Ah, no, me volví simplesmente a conectam a ir. gente de maneira extraordinária, né? Que agora ele tem um Tem novo que amigo, falar que que é você João. perguntou isso. Você Ah, é perguntou verdade. a ele o que outros conhecimentos podem ajudar a você a melhorar na sua network. Foi isso? Exato. E aí o Arthur falou que a respeito sobre idiomas e que esses idiomas estão conectando a gente aqui agora e que graças a isso ele está aqui com a gente. Pude conhecer João, que vai ser um novo amigo aí, que ele estava falando que daqui para frente a gente pode daqui para frente a gente pode até fazer novos trabalhos juntos. Antes de começar a transmissão, estava aqui falando com o Arthur, porque já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente não conversava. E ele estava me atualizando, né, sobre as coisas da vida, enfim, e me disse que está trabalhando com back-end, a gente já estava organizando aqui a possibilidade de trabalhar juntos, fazer sites, enfim, outros trabalhos. Então, vejam como a possibilidade de fazer eventos, ou então você tá com conhecimento de outros idiomas, abre portas e oportunidades para a gente, né? Eu me lembro muito que quando a gente estava lá na universidade, na UFRN, eu e o João, a gente começou a fazer um trabalho para criar uma empresa para fazer jogos, né? Produzir jogos juntos. E aí juntamos algumas pessoas que tínhamos mais afinidades, começamos a trabalhar naquilo ali, e dali começou a surgir, a gente começou a conhecer perfis de trabalho, né? Assim, como universitários, a gente ainda não tinha tanta experiência a respeito de como é que era o movimento de trabalho, como é que era uma situação do dia a dia e tudo mais, de profissional mesmo falando, né? Profissionalmente falando. E só o fato de a gente se conectar, né? A partir do momento que a gente estava jogando junto ali, estudando jogos, mas assim, daquela oportunidade que a gente decidiu começar a trabalhar junto e fazer jogos juntos, trouxe currículo e experiência para oportunidades que outras pessoas foram fazer concursos e ganharam prêmios nacionais em programação, criaram jogos juntos, saiu a empresa Calan Games, um salve aí para eles, que já estão ganhando premiações aí, e enfim, muitos grupos que puderam começar a trabalhar e desenvolver suas vidas acadêmicas e profissionais a partir de uma pequena atividade juntos que fizeram. Então, assim, existe uma máxima que diz que todo mundo que tem o mesmo objetivo, mesmo que caminhe por estradas diferentes, vão se cruzar nesse mesmo ponto. E eu acho que network tem muito disso, né? Assim, a gente vai se conectar porque o objetivo de todo mundo é o mesmo, que é sempre evoluir, sempre estar crescendo. Então, se o meu objetivo e o meu crescimento vai auxiliar as pessoas ao meu redor a alcançarem os objetivos dela, então que sejamos essas pessoas que vão estar sempre levantando e trazendo os outros para cima. Isso. Né? E é muito importante a gente falar também a respeito de soft skills, que é algo que as pessoas têm um outro termo que é meio aéreo, né, meio abstrato, que veio para fazer um contraponto com hard skills. E para quem não sabe, hard skills eu vou apresentar primeiro, são conhecimento técnico, né, aquele conhecimento que a gente vai para a academia, vai para a universidade estudar, e esse conhecimento, ele seja o programação, a linguagem de programação propriamente dita, ou a habilidade de fazer música, arte, enfim, desenho, mas e
Em contraponto, a gente tem as soft skills, que são as habilidades de relacionamento humano. Então, aquela habilidade que a gente tem de poder ter a empatia, de ter conversa, resiliência, enfim, se conectar com as pessoas. E aí vou jogar na mesa essa palavra, soft skills. What do you guys think about this? O que eu sinto de soft skill, assim, é basicamente conhecer as outras áreas, sabe? Assim, é muito importante. Tipo, às vezes a gente fica muito fechado na nossa área, aprendendo, bem enfurnado, e esquece de tentar entender como é que funciona também a área dos outros. E principal mesmo, que para mim é o que é você aprender soft skills, para você poder se comunicar melhor com essas pessoas, entender melhor. Porque Perfeito. isso me lembra muito eu não lembro exatamente qual é esse fato, mas eu lembro que você só consegue entender de fato como aquela sociedade pensa quando você começa a se comunicar como elas, isso usando a linguagem e tudo mais. Eu posso entender Arturo falando espanhol, mas eu não penso exatamente como ele, porque até a comunicação é diferente. E quando você começa a entender um pouco, você não está pensando como ele, mas você começa a entender melhor como ele pensa. E você começa a se comunicar melhor, e não só no quesito trabalho, mas também no quesito pessoal mesmo. Você começa a ter uma conversa melhor, porque você tem sua mente mais aberta para outros tipos de conhecimento. Eu penso, o principal para mim de soft skill é para isso, especialmente quando você está no trabalho mesmo, é comunicação. Você saber se comunicar com outras pessoas é muito importante, é muito mesmo. Eu achei muito interessante você citar a respeito da gente ter o conhecimento da outra área, né? A gente poder entender o outro lado. Porque, assim, principalmente a gente que é programador, a gente tem uma mentalidade muito lógica e exata e precisa, matemática, né? A gente vai muito sempre raciocinar numa receitinha de bolo, num algoritmozinho, que vai fazer um passo a passo e solucionar o nosso problema. Isso. Mas acontece que muitas outras áreas, elas desenvolvem outras áreas do cérebro com maneiras diferentes de pensar, raciocinar e resolver problemas, né? Isso. E aí entra o ponto que eu acho que era a chave do que eu estava querendo trazer aqui hoje para a gente, que é como a gente vai fazer para se conectar com as pessoas, como é que a gente vai fazer para que a gente possa entender o outro lado e entender que não tem como a gente resolver tudo sozinho, porque a sociedade hoje só está onde a gente está, porque a gente foi com acúmulos de experiências e trazendo pontos de vista diferentes, testando maneiras diferentes de solucionar as coisas. Então a gente trouxe todas essas evoluções e graças a isso a gente, pelo debate, o saber ouvir o outro lado, que está muito em falta nos dias atuais, a gente pôde trazer a evolução e o crescimento, né, e a solução. Mas antes de adentrar mais no assunto, Arturo, soft skills, my friend. Ok. Pues creo que son ese bonus extra además de tu profesión, además de lo que eres bueno, para lo que estudiaste, para lo que puedes decir, yo hago esto, dame tanto. ¿Qué más, no? Además de eso, ¿qué más? ¿Eres empático? ¿Sabes sabes administrar gente, puedes dirigir un proyecto, puedes transmitir tus ideas? ¿Qué pasa? Ok, él habla japonés, yo hablo portugués, ¿cómo le hago? Creo que esas son las soft skills, que esas habilidades, pues sí, ese bonus en los que tú puedes aportar a tu trabajo y a tu entorno de... Muito bem. Basicamente, quais são as habilidades e competências a mais do conhecimento técnico que você tem, né? É o que Arturo falou. Você pode se comunicar com outras pessoas. Se você está falando com um japonês, eu estou parafraseando, certo? Se você está falando com um japonês e ele fala espanhol, então como é que você vai fazer essa comunicação, essa conexão? Como é que isso vai funcionar? Realmente é basicamente isso, né? A gente poder ter essa conexão com as outras pessoas. Realmente Ele falou outro negócio que me chamou muita atenção, que é você ser mais empático. Isso leva muito isso, que é você realmente entender o outro. E é muito importante isso.
que a gente esquece que quando a gente está na equipe, a gente não está lidando com máquinas que tem que, tipo, concluir o seu trabalho e ponto. A gente está lidando com pessoas que a gente tem que respeitar o tempo, diferenças e tudo mais. E você, no momento que você entende aquele trabalho, você sabe que aquilo não é só como é que eu posso dizer? É só uma meta para se concluir. Ele tem todo um background que ele vai seguir, né? Para poder concluir aquilo e você se comunicar para entender o que ele quer, o que você quer, como é que você vai falar para um músico, como é que é alguma coisa relacionada à programação. E, tipo, quando você sabe, entende um pouco mais o que ele faz, isso ajuda bastante, bastante mesmo. Exato. E você tem bastante propriedade para falar a respeito disso, né? Afinal, você já fez coisa com arte, já estudou um bocado de coisa. Como é que você enxerga a tua relação, João, com a arte e a programação dentro do trabalho hoje? Como é que você vê isso aí? Tá. Eu, ultimamente, Primeiro, fala um pouquinho. Só rapidinho. Primeiro dá só um brief, né, de como foi a sua história dentro da arte, né? Como é que foi Certo. isso? Eu lembro que quando eu comecei a programar, eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo e eu fiquei muito empolgado. Só que o pessoal tinha visto os desenhos que eu fazia como amador e eles não eram bons o suficiente. Eles eram só desenhos amadores mesmo, mas o pessoal achava que eu saberia desenhar bem e pediram para eu trabalhar no jogo com eles sendo um artista. E eu disse, eu vou aceitar porque meu sonho é trabalhar com jogos, eu vou trabalhar com desenho. Só que não eram bons o suficiente, isso era natural, eu negaria com certeza uma pessoa com as habilidades que eu tinha de arte nessa época, mas isso levou a eu querer aprimorar, e eu comecei a estudar muito arte, muito mesmo, foi em paralelo com o curso de TI, então foi basicamente o mesmo tempo que eu fiz TI, eu fiz cursos de desenho e arte. Então, não é à toa que eu sempre converso muito com as pessoas que eu acho muito interessante, que quando eu estava perto de me formar, eu estava com um dilema muito grande se eu ia ser programador ou quadrinista, porque meu professor era quadrinista, ele desenhava, um dos melhores quadrinistas que eu conheço na vida, e tipo assim, realmente ele é um dos melhores do mundo, na minha perspectiva. Ele, para vocês terem noção, na época ele fazia os quadrinhos do Batman. Ele já fez projetos sozinho, solo, realmente contrataram ele para fazer um projeto sozinho. E hoje ele está no X-Men Origins, pelo menos foi a última formação que eu tive na época dele. Então ele só pega trabalho top. Ele realmente é muito bom. E desde então eu comecei a aprender muito, eu aprendi muito mesmo. Eu desenhava muito bem, ele gostava muito dos meus desenhos. Hoje em dia eu faço por esporte, eu gosto de pintar, gosto de fazer essas coisas. Mas esse conhecimento me ajudou muito a ter noção de ser um programador que entende o que o artista quer. E isso é muito legal, porque eu tive o prazer enorme de trabalhar com o Gafa, que é um artista fuderoso da Manifesto. Assim, ele foi um dos melhores artistas que eu já trabalhei na minha vida. E ele vinha com um vídeo, tipo, isso era muito legal. Ele vinha com um vídeo pronto do que ele queria. Não era jogo, ele tinha noção do que queria e dizia, João, é esse aqui que eu quero. E eu tinha o maior respeito pelo que ele tinha feito e tentava sempre fazer muito mais semelhante possível. Mas eu entendia bem quais eram os pontos mais positivos, quais eram os detalhes que ele queria que tivesse claro, porque às vezes você pode tirar um detalhe ou outro, mas você sabendo de arte, você sabe de algumas regras ou algumas coisas estéticas que é para manter. Aquilo ali é o principal. Você saber o que é principal sem ele precisar falar, isso já ajuda bastante. E eu ficava super feliz quando eu chegava, ter um vídeo lá e eu conseguia fazer muito semelhante e eu via a satisfação na cara dele também do que eu tinha feito. Então, isso daí foi claro e evidente o meu conhecimento de arte, que ajudou muito. E fora também poder realmente ativamente poder criticar de modo positivo, quando você tem um designer ou alguma coisa que você vê claramente que tem um pequeno erro ou simplesmente você sabe como melhorar. Isso daí vem desse meu conhecimento, porque no fundo eu chamo de soft skill de arte, porque
ele não é minha área profissional, mas com certeza o meu conhecimento de arte é equivalente a um hard skill, porque eu realmente estudei muito. Mas isso ajuda muito. Isso não quer dizer que eu não respeito, óbvio, né? Meu respeito pelo Claro. designer, pelos artistas, assim, é anormal. Pelo fato de eu conhecer, eu respeito mais ainda eles, porque eu sei que onde eles estão é muito longe de onde eu estou, sabe? Assim, lógico que o conhecimento que eu tenho ajuda muito a me comunicar com eles, a poder entender melhor, dar, vamos dizer assim, pitacos eficazes, mas o respeito e realmente a decisão final sempre é do artista e sempre é do designer, mas esses conhecimentos que eu tenho são muito importantes para eu poder me comunicar muito bem, entender muito bem o que eles querem. Bem claro, né? Aqui, meu feedback principal é do tipo assim, João é um tipo de programador que ele se importa com estética. Isso é sempre, tipo a frase mais normal que eu escuto no trabalho, tipo, ele é um programador que se importa com estética. Trabalhar com ele é bom por causa disso. Então, tipo, isso é bem interessante. É um programador humano, né? Ele está raciocinando com o coração também, além de só o cérebro, está usando o coração. Tipo que a gente isso. Tá em falta no meio dos programadores do coração, né? O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui no chat. Eu vou já trazer aqui para a roda. A gente está mais ou menos com 15 minutos ainda aqui, né? Para acabar. Deixa eu trazer uma pergunta aqui da Clébia Carina. Percebe-se que o idioma pode dificultar, mas não impede o networking. Na opinião de vocês, algo que pode impedir uma conexão entre pessoas? Deixa eu jogar para Arturo aqui, meu amigo. Arturo, se puede ver que el idioma muchas veces dificulta, pero no impide el network. En nuestra opinión, ¿tú crees que alguna cosa puede impedir la conexión entre personas? Además del idioma que, bueno, se puede dificultar. La falta de interés. Vale. Sí, pienso yo que o sea, a lo mejor sí, en una primera instancia puede que el idioma sea una barrera, pero si para ti no lo es, como mencionábamos en las soft skills, es ¿qué más tienes además de? Entonces, actualmente existe tecnología, traductores, y si no, pues existen diccionarios o amigos. Entonces, creo que existen muchos medios en los que tú te puedes dar a entender con una persona, y si no con señas, o sea, ¿no? Eso creo que no, el lenguaje realmente no es una limitante para la comunicación entre personas, más bien creo que la única limitante es el interés, las ganas. ¿Realmente quieres? Si se puede. Si quieres, si se puede. Deixa eu já responder direto. Fala um pouquinho o que ele falou aí para a galera, para deixar claro. Bom, Arturo, ele falou que a falta de interesse é basicamente o único impedimento que vai fazer com que as pessoas não se conectem, né? Então, se hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente tem tradutor e várias outras maneiras de se conectar com outras pessoas, mas só que se a gente não tem o interesse em tentar resolver os problemas, em tentar se conectar e não tiver o interesse realmente de colocar aquela coisa para frente, acaba que não vai, na prática, não vai ser mais o network, né? Eu estou aqui parafraseando, mas ao mesmo tempo eu também já estou acrescentando o meu ponto de vista. Não vai ser mais um network. Isso me lembra muito uma apresentação que eu assisti no Pong. Desculpa, eu não lembro o nome do cara que estava apresentando, mas ele é um game designer que está em São Paulo, ele estava aqui em Natal, e ele disse que foi para um evento na Califórnia, e ele foi falar sobre isso, network, e ele falou, galera, quando for conhecer a galera, ou as pessoas, tenta conhecer com interesse, que é isso que Arturo falou, conheça querendo conhecer a pessoa, não é por interesse, de interesses por trás, é interessado em conhecer aquela pessoa, quem é aquela pessoa, porque ele lembrou de muitas pessoas que simplesmente saíam andando no vagão e falavam assim, aí, tudo bem, qual é teu nome? Teu nome é João Vitor, beleza, prazer, toma meu cartão, tchau. E, tipo, isso não é fazer network, isso é passar seu cartão, é propaganda, não mais nada. E network é você, de fato, conhecer e ter uma conexão com a pessoa, e para isso exige interesse, como o Arturo comentou, né? Exato, né? É muito interessante realmente em eventos, as pessoas, elas querem só dizer, oi, eu existo, e é isso, né? Mas só que, e levar a pessoa para tomar um café, para conversar, para ver, né, o que é que eu posso lhe ajudar?
que eu acho que, na verdade, as conexões, elas são muito mais do que você pode oferecer do que a pessoa pode oferecer para você. Né? A gente consegue se conectar muito melhor a partir do momento de dizer assim, ei, eu posso lhe ajudar com alguma coisa, diga aí o que você está precisando. Isso. Vamos lá. Eu tenho aqui conhecimento para lhe ajudar assim, assim, assim. Então, eu vou lhe ajudar, vou solucionar seu problema. E aí, a partir daí, a pessoa vai ter um interesse em solucionar o meu problema. Ela vai estar grata a mim, né? Porque eu tive o interesse em solucionar alguma dor de cabeça dela, e aí ela vai ter o interesse e a gratidão de solucionar uma dor de cabeça minha. Realmente, falta de interesse, vou até anotar aqui, falta de interesse é a única motivação para não criar esse networking. A gente também recebeu uma outra pergunta aqui da Maria Luísa. Sim, Kleber, muito obrigado pela sua pergunta. Da Maria Luísa aqui, Moura, ela perguntou assim, como vocês exercitam soft skills nesse mundo mais tech? Bom, isso é bastante interessante, eu acho que eu vou até começar respondendo. Eu aprecio muito leitura. Ler livros, para mim, inicialmente, é o que traz muita competência, sabe? Porque, assim, quando você está lendo livro, e não somente livros técnicos, né? Livros como de autoconhecimento, livros de romance, enfim, a gente exercita muito a empatia, a criar conexões com outros mundos, enfim, mas livros de autoconhecimento, um livro que eu li recentemente, que trouxe bastante reflexão e que me auxiliou bastante em criar mais soft skills, foi um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Eu esqueci agora o nome do autor, vou ficar devendo. Daqui para o final da transmissão eu falo para vocês. O Poder da Autorresponsabilidade, ele traz uma reflexão de que nós somos únicos e exclusivamente responsáveis por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Nós não temos como controlar o que as outras pessoas pensam da gente ou o que é que as outras pessoas vão fazer, mas nós temos como controlar o que nós pensamos e o que nós vamos fazer. E a partir do momento que nós tomamos a rédea e o controle de tudo que vai ser feito na nossa vida e na nossa direção, nós que mudamos muitos resultados do que está acontecendo, né? Então, assim, por exemplo, se eu não conseguir uma vaga de emprego, então eu tenho duas maneiras de interpretar aquilo ali. Eu posso ficar muito triste, dizer, caramba, o mundo não funciona para mim e vou esperar que a próxima oportunidade apareça. Ou eu posso dizer, o que é que aconteceu para que eu não conseguisse aquela vaga de emprego, o que é que estava faltando para eu chegar lá, vou me aprimorar para quando a próxima oportunidade chegar, eu esteja preparado. E eu ouvi dizer uma frase uma vez que dizia assim, a sorte é a união da oportunidade com o estar preparado. Sim. A sorte é a junção de estar da oportunidade com estar preparado. Não adianta eu ter a oportunidade e não estar preparado, e não adianta eu estar preparado e não ter a oportunidade. Então, eu tenho sorte quando eu tenho a oportunidade e eu estou preparado para aquela oportunidade. E aí você pode dizer assim, eu tive sorte. Né? Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa conseguindo, alcançando alguma coisa, diz assim, aquele João, ele teve sorte de estar lá na BBTV. Né? Esse cara é sortudo demais, ele conheceu um cara no meio do Game Jam que acaba de sorte, ele foi lá e botou ele lá para dentro, esse é um bicho sortudo demais. Mas e se ele não tivesse preparado, né? E se ele não tivesse estudado, ele estava lá trabalhando e treinando suas hard e soft skills? Em questão de soft skill, para mim, eu sinto que é curiosidade, principalmente. Tipo assim, a minha área é jogos, eu quero aprender quais são as outras áreas. E não é aprender só superficialmente, não, é ir atrás de vídeos e entender profundamente, conversar com a galera da área, tentar brincar um pouquinho. Péssimo, por exemplo, só na área de música, realmente, de jogos que eu sou a negação. Mas, por exemplo, designer, a Samir já viu altos game designers, documentos que eu já fiz completos. Artes, eu tenho quadros, eu tenho quadrinhos, eu tenho muitas coisas que eu testei e fui até o final. Eu acho que soft skill realmente não é uma coisa que você vai fazer mais ou menos, não. É uma coisa que você está curioso, entendeu? Você tem que ter aquela curiosidade e aquela vontade de fazer. Aí você faz, não, você entra de cabeça e vai estudar, vai entender, vai fazer, vai participar, botar a mão na massa, porque é aí que você aprende de fato, sabe? É mais ou menos por aí que eu sinto que é como você aprende soft skill. A minha soft skill agora que eu tô aprendendo com força é dança. Tô viciado em dançar. Não sei se isso vai me ajudar na minha área profissional, mas é
é a minha soft skill do momento. E quem sabe quais contatos você pode conhecer lá dentro da dança, né? Muitas vezes a gente está lá dançando, conhece uma pessoa que conhece outra pessoa, e diz assim, eu conheço o João, que é programador de jogos, Nunca se vou lhe sabe. conectar aqui, ó. Nunca se E lá sabe. vamos para network voltando. Arturo, ¿cómo tú puedes ejercitar, como treinar las soft skills en la parte de más tecnología? Esa fue la pregunta que les fue hecha ahora. Aparte de la tecnología. Yo pienso que es haciendo proyectos, por así decir. Hacer las cosas. Creo que dijiste, no sé si entendí bien, que no vas a estar preparado para algo, ¿no? Más bien llega la oportunidad, la tienes que tomar, no importa si estás listo o no estás listo. Eso te va a ayudar a desarrollar tus soft skills. Y conociendo gente, pienso que conociendo personas, ¿qué hace ella que me sirva a mí? ¿Qué le puedo copiar a esa persona? ¿Qué me puede...? Precisamente, creo que esa es la idea del networking, ayudar, ¿no? Entonces, cuando conoces a alguien con quien te puedas ayudar mutuamente, ahí estás ejercitando tus soft skills, aunque no te estés dando cuenta. De verdade. Traduz aí pra galera também. Bom, basicamente, Arturo falou que a gente tem que fazer projetos. Trabalhar. Basicamente, a gente tem que treinar e conhecer e fazer projetos novos e ajudar outras pessoas. Ele falou aqui também que é interessante a gente, quando tem uma oportunidade, a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Ele acabou não entendendo muito bem aquela parte que eu falei da questão de sorte, mas ele trouxe esse raciocínio a mais, essa compreensão a mais, de que quando você tiver uma oportunidade, entre nessa oportunidade, mesmo que você não tenha 100% da competência necessária para que você possa ajudar as outras pessoas e que você possa, que ele disse exatamente isso, que a essência do network é você conectar e ajudar outras pessoas para que você possa treinar essas suas competências, né? Bom, e eu acho que a essência que a gente possa trazer aqui basicamente é essa. Se você pode ajudar alguém, ajude alguém. Você vai conhecer outras pessoas a partir do servir, digamos assim, né? Se você está ajudar de coração, ajudar querendo coração mesmo. Não é ajudar com interesse, não, é ajudar de coração. Você se sente bem. Isso, quando você sabe que está ajudando de coração, você se sente bem. De verdade, é uma sensação boa fazer isso. Exato. Eu acho um exemplo, para finalizar aqui, um exemplo de maior que eu conheço atualmente, que faz parte do meu network hoje, que foi quem me trouxe aqui para estar falando com vocês, é Clébia Carina. Um abraço, Clébia, muito obrigado, assim, sempre estar conosco, nos auxiliando. Ela, o exemplo de auxílio e de servidão é essa mulher que abraçou o Pong, que é a comunidade da gente aqui, de trabalho, o que ela tem feito e auxiliado e trazendo oportunidades para as pessoas não está escrito. E eu tenho certeza que a quantidade de contatos e a quantidade de oportunidades que ela tem conseguido alcançar na vida dela, graças a essa predisposição, graças a esse lado de ser essa pessoa que é muito dada, muito solícita, e tem trazido e alavancado muitas pessoas junto por causa disso aí, né? Então... Ela me ajudou, tentou me ajudar em várias outras maneiras. Quando viu que, quem não sabe, teve uma época de desemprego, como quase 90% das pessoas que se formam, passa o primeiro ano desempregado, de formado, e ela sempre estava do meu lado, tentando ajudar, dando força, e foi uma pessoa muito, muito boa mesmo, muito importante nesse trajeto também, para tentar mostrar que, tipo, não, você é bom, não se preocupe, não. A gente, se você precisar, a gente faz uma empresa junto aqui, a gente arranja cliente, a gente começa a trabalhar. Então, foi uma pessoa muito poderosa, assim, que mudou. Para mim, ela mudou até positivamente o Pong, que é um evento que já é reconhecido nacionalmente. Para quem não sabe, Pong é uma comunidade muito boa de produtores de jogos do Rio Grande, potiguares no geral. E você não vai encontrar um grupo tão unido, tão ativo em nenhum canto do Brasil. É muito difícil você encontrar um grupo nesse nível no Brasil, sério. A galera é muito engajada, a galera é muito interessada. É uma galera muito, muito boa. Pong é uma comunidade, assim, exemplo, sendo bem sincero.
A gente pode dizer que o Pong é Pong e AK, né? Antes e depois de Kleber. Pong AK e DK, antes e depois de Kleber. AK e DK. Boa. Tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar. Mais um ponto aqui. José Lucas dos Santos. É interessante esse ponto de estar preparado ou não. Já ouvi uma história de que uma pessoa foi participar de um Game Jam e não conseguiu equipe por não ter conhecimento necessário, mas ela sozinha conseguiu fazer um jogo no PowerPoint. Não lembro ao certo. Um jogo no PowerPoint que se destacou. Exatamente. Na verdade, a minha primeira Game Jam, eu não tinha nenhum conhecimento, né? Zero conhecimento. Eu entrei, bom, como o Pong é uma comunidade que ele tem braços abertos para todo mundo, eu cheguei lá, não tinha nem conhecimento de jogos, de programação, de nada, e o pessoal me colocou numa equipe e disse assim, vamos fazer um jogo de tabuleiro. E nós tínhamos um professor da UNP, que ele estava lá com a gente e ele colocou a gente para fazer esse board game, e a partir dali eu me apaixonei pela área de jogos. E, a partir disso, criou um interesse em mim para que eu pudesse ter mais interesse em desenvolver minhas outras habilidades e competências, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Bom, já estamos com o nosso relógio mais apertado, mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, primeiramente, que vieram escutar aqui a nossa mesa redonda. Espero que nossa conversa tenha trazido alguma reflexão e algum conhecimento para que vocês possam evoluir mais e mais na vida profissional, pessoal e, enfim, qualquer área da vida de vocês. E estou aberto aqui, que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, tem os meus links aqui na minha descrição do meu perfil, e da mesma forma de João e de Arturo. Nossas conexões aqui estão sempre abertas para cada um de vocês. Muito obrigado por virem assistir, e obrigado, João e Arturo, por participarem aqui dessa mesa. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando. Vocês querem deixar algum recado, alguma palavra final? Fique à vontade. Da minha parte, eu também estou bem aberto para quem quiser entrar em contato, perguntar qualquer coisa. Pode entrar em contato no Instagram, LinkedIn, Facebook. Facebook não, que eu não entro não, mas qualquer outro canto eu estou bem aberto. Se tiver dúvida, se quiser tentar entender uma conversa, pode marcar lá. Eu sou uma pessoa muito aberta para essas coisas, tá certo? Sintam-se à vontade de entrar em contato. Arturo, si quieres decir alguna cosa, muchas gracias primeramente por estar con nosotros acá, de tu tiempo en México. Sé que ahora, ¿qué horas son allá en México? En Chihuahua van a ser las 3. Bueno, são 3 horas da tarde lá no México, então fez o horário aí, ele tem um tempinho da semana dele para estar aqui conosco. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres decir alguna cosa, se tem tu tempo. Eu estou muito contento por estar aqui. Me gustó esta experiencia. Pude escuchar mucho portugués, entonces ahora entiendo un poquito más. Algunas partes pude seguir toda la conversación, otras de repente, me perdí. Fue muy padre, muchas gracias. Obrigado, muito obrigado. Valeu, pessoal. Bom, e é isso aí, a gente fica por aqui. Como eu já disse a vocês, estamos abertos a conexões. Vou deixar mais um salve para o Pong e obrigado a Clébia também pelo convite. Estamos aí abertos a qualquer oportunidade, qualquer coisa que você precisar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.